Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós que estamos aqui reunidos nesse encontro. A nossa proposta para essa noite é conversarmos um pouco sobre o medo. E nesses últimos meses, estamos tendo um exemplo muito palpável sobre o assunto, em relação ao momento em que nos encontramos com essa pandemia. Lá no seu início, tivemos aqui no Brasil informações um tanto truncadas, desencontradas mesmo, em todos os níveis governamentais. E a população como um todo, ignorando como proceder de forma correta e por excesso de medo, se isolou em casa, evitando até mesmo abraçar os seus amores com medo de se contaminar. Com o passar do tempo, com novos esclarecimentos, vimos que o distanciamento social era adequado. E hoje, com alguns cuidados e um pouco de bom senso, conseguimos viver nesse nosso novo normal. Isso nos leva imediatamente ao ensino de Jesus, quando ele nos disse: "Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará." Mostrando assim o quanto é importante o saber. Ou seja, quando você conhece, você sabe o que fazer. Quando você conhece, você sabe como agir. Então, para vencer os nossos medos, os nossos preconceitos, o conhecimento se faz necessário, para que possamos alcançar assim a nossa evolução. E aí vemos então que o somatório desse conhecimento, mais o desenvolvimento do nosso senso moral, vai resultar em sabedoria. Entrando propriamente no nosso assunto, alguns questionamentos se fazem necessário para que possamos ter assim uma reflexão sobre questionamentos ou medos. Vamos então fazer algumas perguntas e enquanto nós estivermos fazendo, vocês podem até pensar nos questionamentos que vocês possam fazer em relação aos medos que todos nós temos, que fazem parte de nossa existência. Vocês já repararam a quantidade de pessoas que se queixam de estarem deprimidas, nervosas, amedrontadas? Já repararam como é grande o número de pessoas que se sentem frustradas ou inconformadas com a vida que levam, com as dificuldades do dia a dia? Já notaram quantas vezes, num bate-papo informal, alguém se lembra que fulano está na pior, ou que cicrano está para baixo, e a conversa que era agradável descamba assim para as queixas e a incredulidade? Vamos lembrar aquele papo que a gente tem: tá muito bom, aí alguém diz assim: eu tenho uma dor aqui do lado. Aí o outro já diz: poxa, mas a minha dor é bem maior que a sua. Não, mas eu fiz uma cirurgia e levei 4 pontos. E outro vai dizer que teve uma cirurgia e levou 20 pontos. Ou seja, em vez de nós desenvolvermos em nós as coisas positivas que vai nos trazer o bem-estar, nós vamos começar a desenvolver as coisas negativas que existem em nós, e a gente vai assim, como se essa dor, como as coisas negativas que nós temos, fosse essencial. Nós vamos fazer algo assim muito grandioso em relação a elas. Alguns ainda dizem: mas o resultado disso é que a vida é muito estressante. Outros vão dizer: não, isso aí é o mal da modernidade. E aí nós vamos ver que no mundo turbulento e imediatista de hoje, em que a busca pelos bens de ordem material, ele prevalece sobre os valores morais. Muitas pessoas agem, ora tentando agradar a uns e a outros, esquecendo os próprios sentimentos, se enrolando nas hesitações entre o desejo de agradar e o dever. Então o que acontece conosco? A gente muitas vezes se priva de algo fundamental para a nossa existência, de algo fundamental que nos traga o prazer do dia a dia, para que a gente possa simplesmente agradar o nosso próximo. E nós não vamos poder nunca agradar o nosso próximo, como nós não vamos nunca amar o nosso próximo se nós não conseguirmos amar a nós mesmos, que é aquela recomendação que Jesus fez no seu Evangelho.
esse desequilíbrio emocional tem contribuído decisivamente para que muitos vivam em constante sensação de fragilidade, de insegurança, onde isso então vai gerar o medo. Nós vamos ver um pouco lá na frente que existe um medo normal, é aquele medo que faz parte da nossa lei da sobrevivência. E existe aquele medo muito grande, é aquele medo que nos paralisa. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente, porque nós temos que destacar outras coisas agora no momento. O que nós podemos destacar agora é que entre os fatores que concorrem para que se estabeleça essa situação de infelicidade, de medo, nós podemos destacar os familiares. A gente tem sempre aquele medo que os nossos familiares aconteça alguma coisa, ficam sempre na insegurança quando eles vão para a rua, quando estão numa situação que pode ocorrer assim de insegurança. As questões afetivas, as questões sociais, eles vão gostar de mim, não vai gostar de mim, será que eu agrado, será que eu desagrado? São essas incertezas em relação ao nosso próximo. As nossas questões financeiras sempre nos deram medo de será que vamos conseguir honrar os nossos compromissos no final do mês? Nós temos que correr atrás, mas sempre aquele questionamento, será que eu vou conseguir? E esse medo de nós perdermos o emprego, ou seja, o medo das questões profissionais. As incertezas que ela provoca de se nós vamos ter o nosso emprego no decorrer do nosso mês. E se tudo isso ainda estiver aliado ao de ordem espiritual, ele então torna-se ainda muito mais grave. Então, o medo é um sentimento comum a todas as pessoas, frente a um perigo real e iminente, tais como catástrofes, incêndios, algum tipo de pane, situações que nos embaraçam e por aí vai. E só para nós fecharmos esse primeiro áudio, a gente deve lembrar um medo que está lá descrito no Evangelho, quando, por medo, Pedro negou Jesus. Então você vê que o medo ele está junto de todos aqueles no seu dia a dia. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa. Aqueles que tiverem algum questionamento, que tiverem algo a falar, teremos alguns momentos e retornamos já já.